Lá, apresentão. Rezados aqui, colocando nas mãos de Nossa Senhora. A Valquíria falou o seguinte, olha, fala sobre um pouco sobre o credo. E é até importante que ela falou a respeito disso aí, da oração e tal. Vale lembrar, nós estamos também, queira ou não, eu sempre gosto de dar o pitaco formativo, né? De acordo com a Igreja Católica. Toda e qualquer oração que nós fazemos com fé, toda, se nós tivermos uma fé, como Jesus disse, move montanha, hein? Então, a nossa fé move montanhas. Então, qualquer oração feita com fé, que realmente Deus age e toca a nossa realidade, ela é válida e ela é poderosa, né? Muito poderosa. A oração do credo, né? Que a Valquíria citou aí, dos 50 credos, é poderosa também. Qualquer oração é poderosa. Mas é bom até você ter falado isso, ô Valquíria, da oração do credo, que é sempre bom a gente lembrar o seguinte: de onde surgem essas orações que nós fazemos? Quer dizer, é fruto do quê? De de um delírio de alguém que estava lá e de repente começou a crer em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí foi alguém gravou e falou: Nossa, que oração bonita, hein? Olha, caiu certinho. De onde surgiu isso? De uma inspiração? Do quê? O credo, especificamente, ele é uma compilação de vários artigos de fé que reúnem nele tudo aquilo que um católico cristão deve professar. Isso vem desde os apóstolos. Vocês já ouviram falar de um credo chamado Niceno Constantinopolitano? Olha que nome bonito. Parece o nome de sorvete, né? Napolitano. Vocês já ouviram? Niceno Constantinopolitano, que é o credo maior. Não sei se vocês rezam aí, hein? Sei aqueles que frequentam aí, se vocês têm costume de rezar isso aí. Vocês têm costume de rezar isso aí, não? Sim, É boa aquele noite. que... Aqui eles falam que tem o credo, o credo apostólico e o credo tipo, de Niceno. Isso, daí é esse aí, Niceno Constantinopolitano. Por quê? De onde vem esse nome? É o Concílio Meu de pai mestre, Nicéia né? com o Concílio de Constantinopla. Ali, desde os apóstolos, que é a profissão de fé em Deus Pai, Criador, Filho Redentor, Espírito Santificador. Isso reúne tudo na oração do credo e depois toda a nossa fé. Por que que ela é poderosa, Valquíria? Aí vale lembrar. Por que que o credo é uma oração poderosa? Bem, porque ali você está professando tudo aquilo que você crê dentro da doutrina que Cristo. Ou seja, tanto que uma pessoa, se ela, por exemplo, ela é batizada na Igreja Católica, isso não acontece quase no mundo, viu? Quase nada. Ela é batizada na Igreja Católica, tá certo? Como a maioria de nós foi batizado. Aí ela vai para outra religião, protestante ou espírita, de qualquer linha que seja, né? Desde kardecista até terreiro. Quando ela volta, ou seja, ela é católica batizada, quando ela volta para a igreja, ou seja, se converte ao catolicismo efetivamente, concretamente, ela precisa professar essa fé, né? Depois da renúncia, porque é uma fé que nós professamos lá no batismo depois de renunciar ao demônio. Então, aqui está tudo aquilo que a gente crê. Então, ela é compilada durante todos os séculos, por exemplo, Niceno Constantinopolitano, Nicéia 325, Constantinopla, Concílio de Constantinopla 381, né? Então, tudo, vê de onde vem a nossa profissão de fé, gente. A nossa fé é rica, a nossa fé ela é solidificada de tempos. A nossa fé é de Cristo. Então, é isso que a gente tem que perceber sempre, entende? Que nossa fé que a gente professa vem desde essa época. Então, esse credo, não sei se vocês já rezaram, que é assim, ó, que começa assim, eu não vou fazer ele todo que ele é grande, mas depois eu posso fazer, que é crer em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Já ouviram? Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por que essas palavras difíceis? É bom vocês saberem de onde surge isso. Porque, veja bem, não é só hoje que tem aquele abençoado na igreja que acha que sabe mais que o padre. Antigamente, desde sempre,
existiram, e agora eu faço meia-culpa, tá? Porque eu falei, não é aquele que se dividiam e que sabe acha mais que o padre, porque surgiam as chamadas heresias, e as heresias surgiam de padres, né? Que combatiam e falavam contra aquilo que a doutrina já professava. Então tinha todo um concílio, vai o fulaninho lá, entendeu? Tem até aqui, ó, fulaninho abençoado, né? Inspirado por Satanás, que é aqui o grande, cadê? Que falou aí que ele não professava a divindade de Jesus. Ou seja, ele não cria que Jesus era Deus, tá? E aí o que ele faz? Ele acaba fazendo uma heresia, né, na divindade de Jesus. E aí surgem os concílios para falar, não, pera um pouquinho, isso aqui está errado. Não é essa a fé católica. Então ele vai, faz todo um concílio à igreja para falar, olha, é o seguinte, teologicamente está errado, então é assim. E acopla isso dentro da oração. Então a oração do credo, ela é muito poderosa porque é uma oração apostólica. É uma oração onde você coloca a fé que vem lá de trás de Cristo desde os apóstolos. E tudo aquilo que a gente professa e tem que viver. Então, por exemplo, aqui, tirando essas explicações aqui, que já tá bom, a prática é o seguinte: quando a gente professa uma coisa, a gente tem que vivê-la ou não? Temos, né? Portanto, não está cheio de gente na igreja que fala assim: creio na creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tem gente que professa esse negócio aqui, mas quarta-feira vai no kardecismo. Tem gente que professa isso aqui, né? E às vezes não vive. Eu creio na remissão dos pecados. Só que às vezes a pessoa não crê realmente que os seus pecados podem ser remidos por Deus. Ficam fechadas em si mesmas. Então veja, a profissão de fé, ela tem que ser vivida também por nossa vida. Ela tem que ser vivida concretamente na nossa vida prática de católico cristão. E aí sim ela terá poder, hein? Porque se a gente professa o credo 50 vezes aí, em Valquíria, 100 vezes, 150 de ajoelhado no milho, água benta para todo lado, só que você concretamente não vive, ou não tenta viver, vamos dizer aqui, hein? Ou não tenta viver efetivamente a doutrina católica cristã que você professou no credo, olha, eu não vou dizer que não vale nada, mas é uma incoerência espiritual, é uma incoerência dentro da sua vida. Então ela vai ter mais poder, a oração do credo vai ter mais poder a partir do momento em que rezada pela boca e vivida no coração. Rezada pela boca e vivida no coração, aí realmente ela tem um poder. Porque é como os santos diziam, né? Padre Pio, por exemplo, dizia que a oração feita só com os lábios não tem muito valor, né? Mas ela dita com o coração. O que é dita com o coração? É a vivência, é a coerência com aquilo que a gente reza. Então, tudo aquilo que a gente reza, que é coerente com a nossa vida, é uma oração poderosíssima. E não é diferente com a oração do credo. Mas vocês precisam entender e saber realmente de onde surgiu. Então, o credo é uma oração que surge lá da apostólica. E a gente professa ele na missa, professa ele depois no nosso batismo, e todas as vezes, hein? Conselho aqui e dica espiritual. Todas as vezes que vocês forem fazer uma oração de purificação, uma oração efetivamente aí de libertação, uma oração de renúncia, uma oração em que vocês queiram efetivamente ali colocar essas orações poderosas de modo que vocês tenham ali um poder mais libertador, façam o seguinte: renúncia, e tem várias, né? Vocês pegam aí, tem vários livrinhos que tem. Façam a renúncia ao demônio,
Ah, você renuncia ao demônio. Aquilo que a gente faz mesmo na crisma e no batismo. Pode ser feito todos os dias. Renúncia seguida do credo. E aí depois vocês começam a oração. Então, uma dica. Por que não? Sempre que for começar uma oração, no seu dia você pode colocar como um propósito. Fazer a renúncia a todo mal, ao demônio, ao meu pecado. Aí você, cada um tem aquele famoso pecado de estimação, né? Que a gente chama, que a gente precisa ir largando um pouco a coleira dele, mas todo mundo tem a nossa maior fraqueza. E você vai fazendo a renúncia seguida do credo. E aí sim, vocês vão ver o tamanho do poder que essa oração tem. Entende? Então, eu renuncio, professo a minha fé católica, e aí sim, a gente. Porque, no fundo, todas as orações partem do princípio que nós somos filhos de Deus, porque somos batizados, e o batismo nada mais é do que nos dá a filiação divina. Então, renunciar a tudo aquilo e professar a fé é relembrar o nosso batismo, que é a coisa mais importante da nossa vida. O sacramento mais importante da nossa vida é o batismo. Se não fosse o batismo, né? Já dizia Jesus, né, que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado não será salvo. Não vamos colocar aqui a questão da salvação, quem vai ser salvo, quem não vai. Mas é o que Jesus disse lá. Mas também é a porta de entrada para a oração, porque só depois do batismo nós podemos chamar Deus de Pai. E depois que nós renunciamos ao demônio, e depois que nós temos a abertura para todos os sacramentos da igreja. Sem batismo ninguém pode comungar, sem batismo ninguém pode confessar, sem batismo ninguém pode receber o sacramento do matrimônio, da ordem, da unção dos enfermos, nem nada. Então é a porta de entrada. Então, renunciar ao demônio e professar o credo, rezar o creio em Deus Pai todos os dias, é fazer esse resgate, esse memorial, atualizar isso para a sua vida. Isso tem um poder enorme para nosso combate espiritual. É se colocar como filho. Eu sou batizado e eu creio, tal, e professo a nossa fé. Que é lindo, hein? A igreja é muito rica por causa dessas coisas, né? Aqui nós estamos num ambiente fechado, obviamente eu posso falar isso, não vou ser censurado, né? E ainda bem que não tem um STF nos Estados Unidos, porque senão estaria perdido. Mas aqui acontece o seguinte: isso aqui, essa riqueza toda, gente, você vai para o protestantismo, isso aqui é esvaziado a fagulha, né? Sem as regiões espíritas. Aqui, então, estou fazendo isso aqui para a gente também dar uma coçadinha no nosso ego de católico, tá? E a gente saber que a gente está na igreja de Cristo. Isso aqui tem uma riqueza imensurável. Isso aqui tem uma riqueza espiritual, teológica, assim, que não tem em lugar nenhum. Nenhuma religião que você procurar tem. Porque isso aqui vem de Cristo. Isso aqui vem dos apóstolos, gente. Essa profissão de fé que você reza, que a gente reza na nossa boca, é uma oração que foi professada desde 300, desde o ano 300. Vocês sabem o que é isso? Ano 300. Nós estamos em 2021. Ano 300. Então, é uma fé que nós professamos e jogamos na cara do nosso inimigo, visível e invisível, em quem nós cremos. Em quem nós cremos não tá para brincadeira, né? Já dizia é, já dizia o Mato Seco, a banda de reggae: quer nos ver vencer, o único que pode nos deter, que é Deus. Olha só como fui filosofal, hein? Joguei uma banda de reggae do Brasil aqui para vocês. Então, o que acontece? Nós temos um Deus que nos quer ver vencer, e somente Ele poderia nos deter. Porém, Ele quer nos ver derrotados? Não. Então, professar a nossa fé é o começo da vida espiritual. É o começo de tudo. Antigamente, gente, só para fazer um adendo aqui, já para não me estender muito. Antigamente, não tinha tantas orações que a gente tem hoje. E como que aqueles caras eram santos? Já pararam para pensar nisso? Olha só, os santos antigos,
não tinham, eu digo mais, não tinha nem oração do terço, hein? Foi depois que foi desenvolvida. Não tinha a oração do credo como nós temos hoje, não tinha esses livrinhos aí, ó, que vocês têm aí, que eu também tenho, 354 oração de libertação, 450 mil oração de cura, 550 oração de renúncia, é contra o demônio, é contra Satanás, é contra não sei quem, contra... Não tinha nada disso, gente. Entende? Como que aquelas pessoas se santificavam? Como era a oração daquelas pessoas antigamente? Não valia? Tinha um Pai Nosso, que foi Jesus quem ensinou, né? Nem Ave Maria tinha, né? Os apóstolos rezavam Ave Maria como a gente reza, Ave Maria, cheia de graça, imagina. Não existia isso. Santo Anjo da Guarda, teologia dos anjos nem era desenvolvida. Os anjos vêm desde do Antigo Testamento, mas não tinha lá Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guarda. Não existia isso, gente. E como aquelas pessoas se santificavam? Como que elas rezavam e aconteciam milagres? Fé. Porque professavam não só da boca para fora, mas professavam no coração o conhecimento que eles tinham de uma pessoa, Jesus Cristo. É isso que nos leva a fazer a diferença no mundo. Não é tanto o que a gente fala e reza, mas o que a gente tem de conhecimento de Cristo. São Paulo, que teve um encontro pessoal com Cristo, todos os apóstolos aí tocaram Cristo mesmo, tiveram, ouviram ele, viram. O apóstolo Paulo não, depois de ressuscitado só. Mas teve aquele encontro profundo, e tantos outros, né? A ponto de entregarem as suas próprias vidas para Deus. Portanto, não se esqueçam, o nosso Deus é um Deus pessoa, é um Deus que quer que nós sejamos íntimos dele, como uma relação humana. Na Trindade bate um coração humano, que é de Cristo. E esse coração humano quer ser tocado e quer ter uma relação de amizade. Já não chamo-vos de servos, mas vos chamo de amigos de Jesus. Portanto, ele mostra que ele quer uma relação realmente de afetiva conosco. E é isso que a gente precisa buscar. E se a gente tem essa relação com Deus, olha, você pode só invocar o nome de Cristo, que a sua oração vai ser poderosa. Mas é claro que as orações que estão aí, que depois foram desenvolvidas, graças a Deus, fazem parte da igreja, são válidas e estão aí para nos ajudar. Aliás, qualquer um daí, viu? Qualquer um daqui que está aqui, pode fazer oração, viu? Bolar a sua oração e fazer essa oração acontecer. Depois pode ter aí a aprovação eclesiástica, que chama, não sei o que, não sei o que lá. Mas qualquer um de vocês pode fazer uma oração. Entende? Então, o que importa é a nossa relação com Deus e a nossa intimidade com Ele, tá? E para nós católicos, obviamente, passa por um monte de coisa. Mas a nossa fé, o nosso coração, ele tem que estar unido a Deus e é isso que importa. Amém, igreja? Então, é isso do credo. Não tem muita coisa para falar teológica e tal, mas eu prefiro dar só esse pitaco aqui de onde surgiu um pouquinho e mostrar o valor disso, né? Do porquê que a gente tem que professar isso todo dia e a importância dessa profissão de fé na nossa vida espiritual e litúrgica, para a gente sempre lembrar. Lembrando que o credo também tem na sua essência a Santíssima Trindade, né? Deus Pai como Criador, Deus Filho Redentor e o Espírito Santo como santificador e a relação que a Trindade tem entre eles, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês, quero ver quem responde aí. Quem é maior, o Pai, o Filho ou o Espírito? O Hein? pai. O pai. Quem respondeu o Pai? O Pai, Mais alguma opinião? o Pai, o Filho e o Espírito. Quem é maior dos três? Porque foi o Pai que decidiu, não foi? O pai.
O pai. Pai. O pai. Sim, eu tô ouvindo. Alguém já falou o pai. Alguém dá mais Eu um falei o pitaco? pai. Sim. Eu acho que os três é um só, não é isso? Porque Três é um só. É, mas o pai foi vamos fazer primeiro. uma, mas vamos fazer uma coisa aqui, olha. Se eu tivesse quem é pai aqui? Sua mãe e seu pai estão aqui, não estão, Anne? É o pai e o filho, eles estão aqui. Não são um carnal, mas eles são um só. Eu não vejo que nenhum é mais importante do que o outro, não. Que um é maior que o outro, não. Eles são iguais. Alguém quer dar mais algum pitaco? Posso dar um? Eu acho que é o pai. Pode. Quando Jesus reza, ensinou o Pai Nosso que estais no céu. Acho que foi o pai foi o primeiro. Tô acendendo a fogueira aqui, tá? Do lado. Vamos Então, ver quem vai ser eu queimado. creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, o Pai. Pela ordem da oração, sim, mas por uma explicação que eu vi na missa, eles não têm. Porque Jesus é Deus, que se fez carne e veio na terra, certo? Sim, se tiver errado, é o filho de Deus, né? Sim, mas ele só se fez filho para nos salvar, não é isso? Isso eu não sei. Será Isso aí que eu não sei. Ainda nunca ouvi isso, não. Agora Eu outra já ouvi. pergunta. Ó, a Eu vi uma Valquíria... explicação em Gênesis, que lá em Gênesis os três estão juntos, onde Deus Pai decide criar a terra, aí o Espírito vem e sopra, e tem a parte do Filho também. Não lembro a passagem correta, mas ali eu entendo que os três é um só também. Divino Espírito Santo. Então, olha só para vocês verem. A Valquíria meio que salvou o pessoal de ser queimado na fogueira dos hereges, né? Por quê? Não existe hierarquia de tamanho na Santíssima Trindade. Eu sabia. Jesus Cristo, ele veio para a Terra, não veio? Vocês creem nisso, né? É a nossa profissão. Creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E antes de ele ter vindo para a Terra, nascido no seio da Virgem Maria, ele existia? Jesus existia? Já existia. Como? Ele existia, não, até onde eu entendo, que eu acho que ele já existia no céu. Tanto o Espírito Santo como Jesus e o Deus Pai, os três juntos. E aí, meio que, digamos assim, trazendo para um entendimento mais fácil, os três tiveram uma reunião entre eles lá, onde Deus Pai decidiu que o Deus Filho viria à Terra para fazer isso. Não, o Sérgio mandou bem. Mas assim, o Jesus já existia, mas existia como no céu? Ele tinha carne Como? no céu? Não Não, ele tinha era carne, espírito. era espírito. E o Espírito Santo era o quê, então? O Espírito Santo, ele é um espírito, ele é um... E Jesus também é espírito? Sim. Como? Não, Jesus se tornou carne, né? Hoje, Jesus, ele no céu, ele é carne. É carne. Não, e antes dele se encarnar? Não, ele ele era o era quê? só... Ele era verbo. Vocês sabem. O verbo... No Ângelus, tá, gente? Vai lá no Ângelus, recorda o Ângelus. No Ângelus, o Senhor anunciou o a verbo se Maria, fez carne. que ela concebeu do Espírito Santo. Vai lá. Melhor queimar. Não vai queimar meu povo, não, Fábio. Não. Mas ele existia, né? Eu falei a palavra errada. Ele era o verbo, digamos assim, mas ele O verbo existia lá. encarnou Mas entre nós. Não, e mais do que o verbo, ele era o verbo. O verbo se fez Ele carne. era o verbo. Mas ele era também o quê do Pai? Filho. Se nós o vimos, ele era a imagem e semelhança. Imagem do Pai. Não, imagem só. Imagem do Pai. Então, melhor do que essa reunião aí, que o Sérgio falou, o exemplo é o seguinte. Você imagina um espelho, certo? Tem um espelho. Imagina você na frente de um espelho. Tem você uma carne, certo? Você está se olhando para o espelho. Você está de um lado. É você mesmo aqui. Quem você está vendo é a sua imagem. Semelhança. A sua imagem.
Que nem eu estou me vendo aqui. Eu estou aqui falando, mas eu estou vendo minha imagem aqui na telinha. Oxi, Então, poder. é minha imagem. Imagem é Jesus. Aí eu me olho e me amo. Este olhar de amor, que chama fruição, com R mesmo, não é fluição, é fruição de amor, isso gera uma outra pessoa, que é o Espírito, que é o amor. Por isso que fala que é o amor do Pai e do Filho. Então, o Pai sou eu, que estou me olhando, que gera uma imagem. Eu gerando esta imagem, eu contemplo esta imagem e isso gera um amor. Este amor se torna outra pessoa, que é o Espírito. Por isso que o Espírito é amor. Porque ele é amor do Pai e do Filho. Mas isso é tudo junto. Deus, quando se fez carne, Jesus, por isso que é complexo o negócio. E tem até aquele livro de Santo Agostinho, né? Do sonho de Santo Agostinho, que foi lá um menininho e falou, você está querendo colocar a água no buraco, está querendo entender a Santíssima Trindade? Então, é complexo. Mas para entender da nossa forma que a gente tenta conseguir, a imagem é essa, teologicamente falando. É você aqui, gera uma imagem no espelho. Eu me amo e gera outra pessoa, que é o Espírito. Entende? E tudo isso a gente professa dentro do credo. Olha só como é que fala no Niceno Constantinopolitano a respeito disso aqui, que chama o filioque. Olha só, essa parte. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, olha só, gerado, não criado. Porque se a gente pensa que Deus criou Jesus, a gente não crê que Jesus é Deus. Então ele foi gerado, não criado. A imagem se fez carne. Ele não foi criado por Deus, ele é Deus. Entendem? Olha só, consubstancial ao Pai, ou seja, a mesma substância, a mesma essência do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, o que ele fez? Desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo, olha só agora, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, olha só o que fala no Niceno Constantinopolitano e a nossa fé. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, olha só o que eu falei do espelho, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Procede do Pai e do Filho. Por isso que eu acabei de falar da imagem, que isso ele procede, o Espírito Santo ele procede do Pai, fica complexo, né? É um negócio meio doido. O importante é crer em Deus, né? Mas enfim, vocês têm que saber, é nossa fé, né? E aí, quando a gente se propôs a falar do credo, é importante, porque a gente reza aquilo todo domingo na missa. Ou para aqueles que querem fazer uma oração devocional ao credo, que é poderosíssima, como a Valquíria colocou, mas é importante a gente entender o que a gente está rezando também, né? É importante a gente saber as palavras que a gente está professando e de onde vieram essas palavras, e do porquê que eu estou falando isso. Aí dá mais poder à nossa oração, quando a gente entende o que a gente está falando, certo? Quando eu sei com quem eu estou falando, por exemplo, se você vai numa reunião, você conhece alguém numa festa, você não sabe quem é, você fica meio que às apalpadelas ali, tentando descobrir onde você mora, né? Qual que é o seu nome, você tem família? Para saber se o cara não é um bandido, uma menina é uma bandida, uma traficante, né? Se é uma puta, desculpa a palavra, se é um canalha, se é um cafetão. Você tem que saber, você vai saber com quem você vai namorar. Então o que acontece? A gente vai tentando apalpar dela. Quando a gente sabe quem é a pessoa, a gente coloca até as palavras certas para ela.
A gente sabe da história da pessoa. A gente sabe de onde ela veio. A gente sabe efetivamente com quem a gente está falando. Com Deus é a mesma coisa. A gente precisa saber com quem nós estamos falando, para que nossa oração, então, tome um poder muito maior do que ela já tem. E isso aqui é importante, hein? Vocês pensam que não? Mas saber falar com Deus, saber com quem eu estou falando, é muito importante. Tá? Porque Deus nos conhece profundamente, hein? Deus faz um raio-x de cada um de nós que nem nós mesmos nos conhecemos tanto como Deus conhece. Agora, nós conhecemos Deus? Nós conhecemos a doutrina que efetivamente Deus nos deixou? Então, é isso que eu tinha para falar a respeito da oração. Então, façam essa oração, cada vez mais conhecendo, com poder, com fé, que com certeza milagres acontecerão. Valquíria, quer falar um pouquinho da oração na casa? E depois a gente faz a oração aqui de São Miguel. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Do jeito que você falou, dá a entender que, grosseiramente, que Deus era... me deu a entender assim, que ele era narcisista, então, que se ele se olhou nisso, que obviamente que ele não é, porque ele mandou o único filho. Na minha cabeça, se eu fosse explicar isso, por exemplo, um ateu, uma pessoa que não tem que não é religiosa. Religiosidade, é. Isso, desculpa. Ia fazer uma pergunta dessa, entendeu? Como que pode uma pessoa se olhar e querer... Porque o que a gente aprende, pelo menos quando a gente é criança, é que Deus se sentiu só, resolveu colocar, né, Adão e Eva, e aí houve o pecado, então aí começou a nossa história, né? E ele resolveu mandar o seu único filho para nos salvar, que é, no caso, Jesus. Também tem passagens que Jesus fala, Pai, afasta de mim esse cálice, quando ele estava sendo tentado. Então, não há um pouco de, como é que eu digo, nem coerência, mas não há questionamento sobre isso, sobre Veja, essa parte? Uhum. Todas as coisas que nós falamos de Deus, nós falamos por analogia. Ok. Qualquer coisa que nós formos falar de Deus aqui na Terra, nós falamos por analogia. Não tem como a gente falar pura e simplesmente como é de fato. Uma abstração, a gente tem que trazer para a realidade fazendo uma analogia. Essa analogia é utilizada num livro que eu li, do Léo 13, que se chama A Fé Explicada, que é muito bom, inclusive, tá? É um catatal assim, ó. Vocês podem comprar, que é muito bom. Chama A Fé Explicada, de Léo 13. Ele faz essa comparação da imagem, como você disse, né? Imagina um cara olhando, nossa, como eu me amo, né? Tipo, sem o A gente precisa fazer uma analogia. E para fazer essa analogia da Trindade, ele utilizou essa figura do espelho. Né? Então, é uma analogia válida. Sim. Entende? Mas não como a gente entender a essência de Deus, porque é o seguinte, a gente entende muitas coisas, às vezes a gente faz uma leitura meio com os nossos olhares turvos do pecado. Então a gente começa a projetar em Deus algo que é próprio do ser humano. Sim. O que é próprio do ser humano? É ser pecador. Sim. O que Deus não é. Então não tem como a gente medir algo sem aquilo que ele tem. Eu não posso dizer que Deus tem alguma coisa que ele não tem, que é, no caso, a vaidade, o narcisismo, o pecado, porque não é próprio de Deus ter isso. É nosso, é humano. Entende? É nosso. Então, o que acontece? A partir do momento em que a gente fala de Deus, a gente precisa falar de analogia. E analogia a gente pode usar qualquer uma. Tem uns que usam umas mais infantis, tem uns que usam umas mais teológicas, aprofundadas, tem uns que usam umas mais filosóficas, e, enfim. Quando vocês forem ouvir de Deus, tudo é analogia. Ok. A única coisa que não tem analogia é em Jesus Cristo, a pessoa que ele foi aqui. Porque ele sim fez parábolas, para poder entender como que era o reino dele. Mas nós, para explicarmos, porque a gente é ser humano, né? A gente é limitado. Faz um exercício depois e tenta ficar pensando como que era o mundo antes de Deus. Fica tentando pensar assim, ó.
Inclusive tem uma passagem linda que eu esqueci, eu sempre esqueço qual que é essa passagem aqui, que fala na Sagrada Escritura, acho que é no Antigo Testamento, que fala a respeito disso. E quanto mais a gente pensa, menos a gente conhece. Isso isso acontece comigo. Quanto mais eu. Então, porque dá uma loucura. Porque, por exemplo, você imaginar um mundo, que a gente começa a imaginar o mundo a partir do mundo. Você consegue imaginar que o Deus sempre existiu, mesmo antes de existir a Terra? A gente coloca tempo em Deus, entendeu? Ah, mas e antes de Deus, o que que tinha? Não tinha nada, ele é Deus. Sempre existiu. Sempre existiu, entendeu? Alfa e ômega, princípio e fim. Então, a gente fazer uma analogia para tentar entender isso, e mesmo assim a gente é turvo pelo pecado. A gente não consegue compreender. A gente mesmo estudando, ó, São Tomás de Aquino, que foi, acho que tiveram tantos na igreja, mas São Tomás de Aquino, né, que tem a Suma Teológica, que foi o cara mais intelectual e ainda teve o dom da graça infusa, né? Chegou no final da vida dele, olhou para todas as obras dele, que são, sim, é o que rege a teologia